Existem evidências de que as Farc financiaram campanhas de políticos de esquerda na América Latina. Entre os beneficiários, mencionou-se Lula da Silva. Esse é o jornal OK Diário, da Espanha. Essa é a acusação, tá, pessoal? Essa daí é uma das acusações. Vocês podem ler. Coloca a tela inteira e vai descendo, produção, até aparecer ali as imagens, né? Nós temos imagens e depois eu vou querer que a produção coloque um Command F ali, procurar Brasil. O Brasil é mencionado nessa acusação Lacombe e Maxwell. Esse aí é o Adel El Zabayar, que era a pessoa com quem o Carvajal e o Hugo Chávez faziam ponte com o Hezbollah. Vou só conferir que se não é Hezbollah ou Hamas. Mas é um dos grupos terroristas, né? O Adel El Zabayar, ele era ex-deputado da Assembleia Nacional da Venezuela, né, de origem sírio-libanesa, e era membro também do Cartel de los Soles. E ele tinha, então, esse papel diplomático e militar, ligando diretamente Carvajal, Maduro e Diosdado Cabello com os grupos terroristas. Então, você imagina, um deputado, membro da Assembleia Legislativa da Venezuela, que fazia essa ponte. Essa acusação aqui é porque é esse cartel que enviava cocaína para os Estados Unidos. Um dos, né? Que enviava cocaína para os Estados Unidos. Pode mostrar mais fotos aí, produção. Coloca bem em tela inteira, o pessoal poder ver. Que aqui nós não estamos fazendo matéria e notícia baseando-nos na Reuters ou em algum outro site, ou Infobae. Tem vários sites que estão comentando. Aqui eu faço questão de mostrar para vocês. Olha aí como era a vida desse deputado, né, desse narco ditador junto ao lado do Maduro ali, né? Maduro, Hugo Chávez. E se vocês colocarem depois aí, produção, o Command F ou então algum comando de pesquisa, você vai ver que o Brasil é mencionado nisso aí. Então eles importavam a cocaína que vinha da Colômbia, passava ali pela Venezuela e vinha direto para os Estados Unidos. Só que ele, além da droga, ele recrutava terroristas. Então eu achei que era só o Hezbollah, né? Ou só o Hamas. Na verdade são os dois, Hezbollah e Hamas. Aí olha bem o que tá ali. Você consegue ler, Max? Para mim ainda tá bem distante o que diz ali acerca do Zabayar, né? Que é o... É o Hezbollah? Olha ali, ó. Ele diz, ele também tem uma conduta de ataques assassinos na América Latina. Do Sul. América do Sul. América do Sul, focado em... Na tríplice fronteira da Argentina, Paraguai e Brasil. Na área, né, da tríplice fronteira na Argentina, Paraguai e Brasil. Ou seja, o Brasil está diretamente ligado a essa acusação que o governo americano está fazendo contra o Carvajal. O Brasil não é um alvo direto aqui. Então, por exemplo, o Lula não é um alvo direto. O que a gente sabe do Carvajal em relação ao Lula? E isso está lá no nosso site, revistatimeline.com. Se eu não me engano, a produção já colocou meu artigo lá no site. O Carvajal, tentando se livrar das penas ou tentando evitar a extradição, abriu o jogo, abriu a boca, colocando mais pessoas no bojo dos atos criminosos que ele cometia. Vamos lembrar aqui, né? A acusação que está sendo feita não é só que ele era um membro de narcotráfico. Ele era membro de um cartel de narcotráfico e esse cartel, que ele fazia parte, recrutava pessoas, ou seja, os parceiros dele, né, com esse caso desse deputado aí, eles recrutavam pessoas para o Hamas e para o Hezbollah. Então, o dinheiro da cocaína, ela servia tanto para financiar o terrorismo, como financiar campanhas eleitorais. E quem diz isso não sou eu. Agora desce ali, produção, mostra rapidinho ali o que o jornal espanhol disse acerca do que o Carvajal falou para a justiça espanhola. Infelizmente, Lacombe, é muito difícil encontrar o que o Carvajal está falando. Por exemplo, na justiça espanhola, a única fonte que nós temos é essa daqui. Eu li hoje, de novo, vamos lá. Vários jornais, vários portais de notícias. Não há uma linha sobre o Carvajal hoje. Silêncio total, né? Então, absurdo. E eles estavam também envolvidos em tráfico de armas, né? Contrabando de armas. Também. Contrabando de armas. Entrava no pacote também.
E aí, o Leonardo Coutinho conta isso muito no livro dele, o Hugo Chávez, O Espectro. e aí isso aqui é o que nós temos, tá? Opa, do lado de cá, né? Aqui. Existem evidências de que Farc... Coloca a tela inteira para poder... Desculpa, produção, mas aqui realmente eu não consigo. Obrigado. Existem evidências de que as Farc financiaram campanhas de políticos de esquerda na América Latina. Entre os beneficiários, mencionou-se Lula da Silva. Esse é o jornal OK Diário, da Espanha, que publicou isso em setembro de 2021. Essa aspas aí é do Carvajal. Ele fez essa delação tentando minimizar a situação dele, as penas, né? E fazendo com que ele não fosse extraditado para os Estados Unidos. Então ele tentou, ele fez de tudo. Ele ficou anos na Espanha, anos, para tentar se livrar dessa extradição que ocorreu na Espanha para os Estados Unidos. É bom lembrar, gente, eu gosto muito de contextualizar, né? A imprensa brasileira cobriu tudo que se possa imaginar do Oswaldo Eustáquio, que sequer foi extraditado da Espanha porque não tem crime. Agora, do Hugo Carvajal, não se falou uma vírgula na época da extradição. Alguns analistas, né, com muitas aspas no Brasil, chegavam a zombar dos brasileiros. Mais 72 horas, né, tic-tac. Por quê? Eles achavam mesmo que o Carvajal não seria extraditado para os Estados Unidos. Ninguém nem noticiava, como se isso não tivesse nenhuma relação com o Brasil. O cara mencionou Lula como beneficiário do dinheiro das Farc e do Cartel de Los Soles, porque é disso que se trata toda a acusação, de que os nomes institucionais, eles estão separados, mas a operação é uma só. E isso tornaria as eleições do Lula ilegais, né? É um financiamento externo e ainda de dinheiro imundo, né? Tráfico de contrabando de arma, tráfico de drogas. Olha, eu ousaria ir além. Ela faria as eleições serem absolutamente inválidas. Sim. Não só ilegais, porque, gente... Ilegais e, portanto, inválidas. Exato. A gravidade do assunto mereceria pelo menos uma nota de desprezo. Sabe? A Globo, a Folha de São Paulo, qualquer jornal, o Estadão, nem que eles quisessem zombar. Tentando se escapar da justiça americana, Carvajal diz que supostamente, qualquer coisa desse tipo era esperado. Pelo menos zombar. Pelo menos virar e falar assim, não, supostamente, aí começa, né? Ou então usar os verbos na condicional, estaria, Lula. Não, mas nem isso. Eles simplesmente silenciaram. Inclusive, nos Estados Unidos, estava uma dificuldade enorme para descobrir quando que o Carvajal teria o julgamento. O que aconteceu ontem? Sim, foi muito rápido. Eu mesmo não esperava. Achei que seria dia 23. Depois, acompanhando alguns sites, talvez seria dia 30, mas foi ontem. Então, o Carvajal, ele já se declarou culpado para evitar passar pelo julgamento do júri. E ele, declarando-se culpado, agora só vai vir sentença. Não tem mais julgamento. E ele está na esperança de tentar atenuar as penas. Eu não sei se ele vai pegar perpétua. Posso dar uma olhadinha aqui. Eu li muita coisa sobre o caso. Mas o Brasil está diretamente envolvido. Alan, o que aconteceu com o Carvajal pode realmente tocar no Brasil ou no Lula? Gente, nós estamos falando da justiça americana, nós não estamos falando da justiça brasileira, até mesmo porque a justiça brasileira, depois que ela passou batom, né, depois que a Débora passou batom na justiça brasileira, não tem mais justiça, ela se prostituiu por completo, então não existe justiça brasileira, né? Pelo contrário, a justiça brasileira está atrás da Débora dos Santos, está atrás de pessoas inocentes, como as vítimas do 8 de janeiro. O Hugo Carvajal, ele é peça-chave de todo esse narcotráfico, narcoterrorismo, como alguns costumam utilizar o termo, né? É um neologismo, mas eu acho que cai como uma luva, esse narco-estado ou narcoterrorismo. Ele é peça-chave da América Latina porque ele fazia parte do serviço de inteligência. Na petição de acusação, você tem, por exemplo, o Maduro reclamando com ele, olha, você usou o aeroporto principal de Caracas para levar cocaína para Paris. E aí, sabe o que é interessante? É óbvio que o que eu estou fazendo nesse exato momento são suposições. Mas olha que interessante. A rota deles é Irã, China, Paris, na França. Daí você começa a entender o interesse do Emmanuel Macron na Amazônia. As visitas do Lula ao Macron.
Porque não faz sentido. O Brasil nunca teve essa proximidade com a França. Quando Sarkozy era presidente, o Brasil nem sabia o que era visitar um presidente francês. Aliás, a França é quem mais atrapalha os acordos que interessam ao Brasil, né? Porque a França tem lá um protecionismo, ela tem lá tudo subsidiado, né? Os seus produtores rurais não têm a menor condição de concorrer com os brasileiros, só estão ali se mantendo porque tem o Estado os bancando. Isso é muito ruim para nós aqui. E a presença da França na Amazônia é absolutamente questionável. Eu não tenho prova de nada, mas assim, é absolutamente questionável. Não é só a questão da Agenda 2030, globalismo, meio ambiente, ou seja lá o que for. É absolutamente questionável. Quando você vê a natureza da acusação contra o Cavarro, você começa a entender, opa, peraí, tem alguma coisa aqui que é muito além do que eu imaginava. É igual esse sigilo do avião que a gente vai comentar, né? Do sigilo da FAB. O que mais tinha no avião? Além de uma verdadeira procurada pela justiça, né? Uma criminosa condenada. O que será que tem nesses aviões que nego mete sigilo, não pode saber quem viajou, o que se transportou nesses aviões? Nós temos um dossiê lá para assinantes, lá na revista Timeline, nós temos um dossiê muito, muito detalhado sobre a questão do PCC, Hamas, Hezbollah, o narcotráfico, que é, na verdade, um grupo terrorista. A maneira, o fato deles lucrarem com a droga não demonstra a totalidade da natureza das ações que eles praticam. Porque qual é o argumento técnico, né? Vou usar esse termo, não gosto desse termo técnico, mas qual é o argumento que muitos utilizam na imprensa brasileira hoje para dizer que PCC, Comando Vermelho e outros grupos de narcotráfico não são terroristas? Eles alegam que o ato criminoso que eles cometem de vender drogas ilícitas, né, ou seja, material como cocaína, maconha e tantas outras, eles alegam que é a única atividade dele. Que tem também um contrabando de armas, mas que isso não se configuraria ações com finalidades políticas, que é isso que faz um grupo terrorista. O grupo terrorista, ele ataca, mata pessoas inocentes, é guerra híbrida, né? Você não ataca o exército do país onde você está. Um grupo terrorista, por exemplo, ele não vai atacar o exército, ele não vai atacar a marinha, ele não vai atacar a aeronáutica, ele não vai atacar o Palácio do Planalto, vamos dizer assim. Um grupo terrorista não faz isso. É interessante que, por exemplo, o Alexandre de Moraes, ele diz que a direita tem terroristas, né, que aquelas pessoas eram terroristas. Agora pararam um pouco, né, mas no início, com relação ao 8 de janeiro, o chavão, porque isso é chavão é clichê, isso não é descrição de fato. Diziam que as pessoas envolvidas no 8 de janeiro eram terroristas. Golpistas e terroristas. Golpistas e terroristas. O Alexandre de Moraes e o Gonê, eles chegaram ao cúmulo de colocar uma acusação contra as pessoas, contra as vítimas do 8 de janeiro, com uma tentativa de impedi-las de conseguir asilo nos países. Sabe o que eles colocaram? Que essas pessoas, elas manusearam ou lidaram com material explosivo ou inflamável. Batom atômico. Mas tem um motivo deles fazerem isso. Porque quando você está na entrevista de asilo, né, eu já tive a minha, eu sei muito bem o que eu estou falando, quando você está na entrevista, você tem as perguntas lá. Já no formulário você tem que preencher isso. Na verdade, você preenche para todos os tipos de visto, né? Se você participou de grupo terrorista, etc. Mas no do asilo pesa se você fala assim, você já participou de algum grupo que praticou ato violento? Você fala, não. Você portou alguma arma, contrabandeou arma ou utilizou material inflamável? Não. Mas o que diz a acusação do Gonê? Que dali é engenharia total, engenharia maléfica para destruir vida de gente inocente. Fala assim, essa pessoa está sendo acusada de tentativa de... Como é que eles falam? Derrubada do Estado? Não, como é que é? Tentativa de... Abolição violenta do Estado de Direito, né? Ou do Estado. Abolição violenta do Estado. Estado de Direito, Estado Democrático. E aí, vejam o tamanho, a profundidade da malícia dessa gente. Então, uma Débora dos Santos da vida, digamos que ela consiga sair do Brasil, vai pedir asilo em algum lugar, por exemplo, nos Estados Unidos, ela vai ter que preencher lá. Você manuseou algum material inflamável e praticou atos violentos? Ela vai dizer que não, porque ela não fez isso.
mas na acusação dela diz. Sim. E ela não tem a chance de poder se defender. Ela não tem. E não é um Ministério Público local, de um estado que está falando isso, porque isso pesa para os outros países. É o Ministério Público do Estado, onde você mora, que falou isso, o Ministério Público do Rio de Janeiro, o Ministério Público de São Paulo. Não, o Ministério Público Federal. É o Procurador-Geral que falou isso, que acusou essa pessoa desse crime. Agora, o argumento deles com relação aos grupos terroristas, aos narcotraficantes, é que eles não usam das ações criminosas de tráfico de drogas para finalidades políticas. Ora, era lá. Eu sempre gosto de mencionar isso. Quando o Bolsonaro voltou dos Estados Unidos, um dia antes da casa dele ser invadida pela PF pela primeira vez, porque foi a primeira vez que a Polícia Federal cumpriu aquela mandato de busca e apreensão na casa do Bolsonaro. Um dia antes, Lacombe e Max, um dia antes, uma matéria da Record mostrou áudios. Gente, não é assim. O jornalista ouviu, não quer dizer quem é a fonte e escreve. Porque o jornalista tem ele tem essa salvaguarda constitucional. O Lacombe já está começando o curso de jornalismo e está ficando... Pô, começamos a gravar ontem, não, finalmente, cara. Tá sensacional. Eu não vejo a hora. E aí, 5 anos trabalhando no roteiro. 5 anos. Ontem a gente conseguiu começar a gravar, gravamos o primeiro módulo inteiro já. Então, o jornalista ele tem essa proteção constitucional de salvaguardar a fonte. Mas nesse caso não precisava, porque era importante colocar o áudio obtido por escuta telefônica que a PF teve. Então a Polícia Federal conseguiu fazer uma interceptação telefônica do Fernandinho Beiramar com membros do PCC. Lembrando que o Fernandinho Beiramar é Comando Vermelho e ele estava conversando com o pessoal do PCC. Essa matéria do Jornal da Record foi ao ar um dia antes, vou repetir, um dia antes da busca e apreensão na casa do Bolsonaro. Por que eu gosto de mencionar e enfatizar um dia antes? Porque essa matéria não teve repercussão nenhuma. Porque, óbvio, um dia depois foi a primeira busca e apreensão na casa de um ex-presidente com o Bolsonaro. Então essa matéria da Record ela não teve repercussão nenhuma, zero. E o que diziam esses áudios obtidos pela PF entre o Fernandinho Beiramar e membros do PCC? Ele dizia, vocês não sabem o poder que vocês têm na mão. Ele falando isso pro PCC. Vocês não sabem a força que vocês têm na mão. 2, ele disse que ele aprendeu táticas terroristas. Ele não usa o termo terrorista, óbvio, né? Mas ele aprendeu táticas terroristas com as Farc quando ele ficou preso no norte do Brasil. E ele dizia que os traficantes precisavam começar a aplicar mais essas táticas, até mesmo para poder obter finalidades como diminuição de pena, soltura, benefícios na prisão, etc, etc. Alan, mas isso ainda não é o suficiente para configurar esse grupo como um grupo terrorista, certo? Tecnicamente falando, é verdade. E isso que o Fernandinho Beiramar falou, só por isso, ainda não é algo que possa configurar um grupo terrorista. Porque, de fato, o grupo terrorista tem que ter a finalidade política. Ou ideológica. Envolve religião. Mas calma. Étnica, Ué, basta lembrar. Aí a minha resposta. Ela foi pensada para proteger grupinhos como o MST, por exemplo. Exato. Não, mas eu não tô nem falando do conceito de terrorismo de acordo com a lei brasileira, não. Tá. Tô falando de direito internacional. Tá bom. E aí. Porque a nossa lei é muito ruim. É muito, mas ela foi feita exatamente para isso, para proteger, exatamente como você falou, os proteger movimentos sociais. Exato. E aí o que piora? Ué, quem que não viu gente sendo chicoteada nas eleições? O PCC chicoteando pessoas na rua, colocando as pessoas de joelhos, chicoteando-as durante as eleições. Quem que não viu o narcotraficante do PCC jogando panfleto do Bolsonaro sobre o corpo de uma mulher que estava entregando panfleto eleitoral em campanha para o Bolsonaro de graça, uma apoiadora? Quem que não viu isso? Se você não viu, comente aí, por favor. Se você não viu, comente aí que, de alguma maneira, eu posso tentar mandar pelo menos matérias sobre isso, caso você não queira acreditar em mim. E eu quero que você não acredite em mim, eu quero que você vá ler todos os artigos que estão lá no site da revista Timeline e pesquise bastante. Eu não estou aqui para fazer você ficar numa postura de beija minha mão e acredita no que eu estou dizendo, não. Eu quero vocês duvidando, questionando,
eu não vi, várias pessoas não viram. Isso aconteceu, gente. Um traficante com o corpo da mulher estirado no chão, ele com a arma na mão, ele recém tinha assassinado a mulher, e ele pegou os panfletos do Bolsonaro e jogou sobre o corpo dela. Vídeo feito pelo assassino, o assassino do PCC, com finalidades políticas. Então, PCC, Comando Vermelho, eles têm ações de finalidades políticas, além do narcotráfico, além da cocaína, além do contrabando de armas, além da ligação com os próprios grupos já terroristas já conhecidos, como Hamas e Hezbollah. O que eles estão fazendo chama-se janela de Overton. Né? O que é a janela de Overton? Vou tentar explicar de uma maneira bem simples para vocês. Se você quer, por exemplo, a aprovação da arma como legítima defesa, vou usar a janela de Overton a nosso favor aqui, para que a pessoa possa entender. Você vai ter vários grupos pedindo a mesma coisa com intensidade diferente. Então, por exemplo, o primeiro grupo fala: todo cidadão tem que ter o direito de ter tanques e lança-míssil. E aí o outro fala assim: não, lança-míssil não, só tanque. Aí o outro fala: nem lança-míssil nem tanque, só .50. Aí o outro fala: não, nem .50, nem míssil e nem tanque, pelo menos o fuzil. E aí quando você compara o grupo do não queremos armas com o grupo do tanque, qual que é o meio termo? A gente pode ter os nossos fuzis, os nossos rifles de assalto, etc. Então a janela de Overton funciona assim. Um outro exemplo, agora maléfico, né, da janela de Overton, é a aprovação da pedofilia. E o outro fala: pelo amor de Deus, não, pedofilia é crime. Aí qual que vai ser o meio termo nessa janela de Overton aqui? Ah, não, pedofilia realmente é crime, a gente não pode aprovar. O segundo grupo, né? Você cria vários grupos. E aí, esse aqui fala assim: não, pedofilia é realmente algo muito grave, mas o casal de 2 homens pode cuidar de uma criancinha, sim, né? Não tem problema nenhum. Aí o outro fala assim: não, isso aí já pedofilia é uma doença. Isso, a pedofilia não é mais doença. E aí você vai criando. Eu não quero focar aqui nessa questão da janela de Overton, porque não é o foco aqui, né? Eu só quero explicar para vocês isso. O que eles estão tentando fazer com relação aos grupos como Comando Vermelho, PCC, dizer assim: ah, não, eles não são grupo terrorista, é porque eles já estão afirmando peremptoriamente que o Hezbollah não é grupo terrorista. Eles já estão falando abertamente. Eles estão falando: não, o Hezbollah não é um grupo terrorista. O PCO, por exemplo, defende isso abertamente no Brasil. Que o Hezbollah e o Hamas não são grupo terroristas. Eles já estão falando isso abertamente. Então não sou eu que estou dizendo: olha, gente, eles estão tentando enganar vocês, cuidado. É por isso que eles não estão querendo decretar ou reconhecer PCC, Comando Vermelho, como grupo terrorista. Não, eles não estão reconhecendo nem o Hamas nem o Hezbollah. Já estão dizendo que são grupos políticos. A FARC, por exemplo, né? As FARC, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, por exemplo, já são partido político na Colômbia. Por quê? Fizeram a janela de Overton. No início, não, eles não são grupo terrorista. Não, eles não são guerrilheiros. Não, eles só são um grupo de resistência. Ah, mas é uma resistência armada. Sim, mas a polícia também está armada. Esse é o argumento dos canalhas. Essa gente é podre. Essa gente é muito má. Não é brincadeira. Nós não podemos dar mole com essa gente. Com essa gente não se negocia. E aí, voltando à questão do Carvajal, desculpa dar essa volta toda lá, como o Max segurar tanto tempo o microfone, mas o que é importante aqui agora é que o governo americano cada vez mais possui elementos com assinatura burocrática, né? Ou seja, coisas que vão para douto juízo da relação entre Brasil, o governo brasileiro, o governo atual, o Partido dos Trabalhadores, com Hamas, Hezbollah, Al-Qaeda, Comando Vermelho, PCC, Cartel de los Soles, FARC. Alan, que isso vai mudar no Brasil? Olha, muita coisa pode mudar a partir daqui. Só isso vai mudar alguma coisa no Brasil? Não, não vou enganá-los. Agora, que a situação vai ficando cada vez pior, o próprio Putin e o Xi Jinping reconheceram isso, não querendo ir pro BRICS. Exato. E eu estava vendo aqui no chat, né, muita gente comentando: tá, então digamos que seja comprovado que o Lula recebeu nas suas campanhas dinheiro vindo do exterior e dinheiro que veio proveniente do tráfico de drogas e contrabando de armas. Isso vai acontecer o quê? Olha, não vai acontecer nada.
Como não aconteceu nada com a chapa Dilma e Michel Temer, você tinha ali provas e mais provas e mais provas de abuso de poder econômico na época do Petrolão, né? E liberaram a chapa. Então, o que a gente vai dizer para a turma do chat perguntando? Porque já foi também, né? Não é em relação a esse mandato atual. Né? O Carvajal se referia a outras eleições do Lula. Né? O que a gente vai fazer? Vamos voltar no tempo, Max? Será? Se desse, era bom, né? Eu queria botar uns 17 anos no tempo para não ter PT nunca mais, né? Se fosse possível. Não, isso não é possível. Agora, a própria CBS, né, publicou uma notícia sobre esse julgamento, que nem não chegou aí ao julgamento propriamente dito, né? Porque o Carvajal se declarou culpado, mas a própria CBS disse que talvez o Carvajal esteja esperando aí o momento certo para delatar sobre a Smartmatic, né, a empresa de sistemas de votação. Né? Segundo a CBS, talvez o Carvajal esteja aí preparando, guardando uma informação sobre a Smartmatic para falar, né, para delatar ao governo Trump um problema do sistema eletrônico de votação. Então, a gente viu recentemente, inclusive, né, o Trump falando sobre isso, falando que a eleição nos Estados Unidos, né, de 2020 foi rigged, né, foi fraudada e que ele tinha provas sobre isso, que ele estaria nesse momento, inclusive, recebendo informações sobre isso, tá? Porque agora ele tem a máquina pública na mão, agora ele tem o diretor do FBI, agora ele tem diretor de inteligência, então agora ele consegue ir atrás dessa informação. Inclusive o Alan comentou lá em 2020 ainda, né, de que o Trump já tinha essa informação naquela época, tá? Então agora ele já anunciou que está aí averiguando essa questão da fraude, que segundo ele já haveria provas, tá? Segundo o Donald Trump. E aí a CBS então lança essa dúvida, né? Lança essa possibilidade de que o Carvajal tenha informações sobre a Smartmatic e que ele esteja contando com uma possível delação premiada, né? Um possível acordo com o governo Trump, se ele falar sobre esse sistema eletrônico de votação. Lembrando que é a CBS que falou isso, eu não falei, eu estou só aqui relatando para vocês o que foi dito, tá? Então isso é muito grave, porque isso pode afetar inclusive o Brasil, né? Isso pode afetar inclusive o Brasil. Então, todos os olhos agora aí para esse assunto. O silêncio da velha mídia brasileira diz muito sobre esse assunto, tá? E aqui na Timeline vocês podem ter certeza, vocês que nos assistem todos os dias, a gente vai deixar sempre vocês informados sobre este assunto.